Durante a Segunda Guerra Mundial, tão importante quanto a munição dos armamentos, ou a alimentação dos soldados, ou mesmo o tipo de uniforme que usavam, também era fundamental receber notícias de casa. E um batalhão foi criado para cuidar disso no final da Segunda Guerra Mundial, quando mais de 3 anos de cartas se acumulavam. Ficar sem balas era preocupante, mas ficar sem notícias de casa beirava o desespero. Uma guerra abrange diversos aspectos, e quanto mais longa for a guerra, mais complicada fica a situação. Aqui no canal eu já falei sobre toda a estrutura criada para algumas das principais batalhas, como por exemplo o desembarque do dia D e as necessidades que essa operação gerou. Tem, por exemplo, o nosso vídeo sobre o Pluto, ou o sistema de pipeline que levava o combustível. Tem também um outro vídeo aqui no canal, onde eu falo do sistema de transporte terrestre dentro da Europa, o chamado Red Ball Express, que fez com que os soldados não ficassem sem alimento e sem munição e outros bens que eles precisavam na frente de batalha. Dei uma conferida nesses vídeos aqui do Viagem na História. A necessidade é a mãe das invenções, e durante a Segunda Guerra Mundial, o problema das comunicações foi levado a sério e os militares desenvolveram formas de se comunicar no campo de batalha, como os rádios comunicadores, telefones e outras formas de comunicação imediata. Quem assistiu, por exemplo, o filme dos Code Talkers, ou seja, os decifradores de código navajo indígenas que se comunicavam na língua nativa e confundiram a cabeça dos japoneses que tentavam quebrar o código americano. A comunicação era tudo na guerra. Mas um tipo de comunicação foi deixado de lado. A comunicação entre o soldado na trincheira, na frente de batalha, e os seus familiares que ficaram nos Estados Unidos. A falta de notícia angustiava e transtornava o soldado. Ele precisava receber a notícia de casa. E você já deve ter visto em algum filme ou seriado como eles ficavam felizes quando o correio chegava. Mas o correio não estava chegando. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos enfrentavam uma crise de correspondências para os seus soldados no fronte de batalha. Milhões de cartas e pacotes enviados a soldados na Europa estavam acumulados em depósitos na Inglaterra e na França, o que causava problemas no moral das tropas. Esse atraso na entrega de correspondências minava a moral dos soldados, já que muitos dependiam das cartas de casa para manter sua motivação e conexão emocional. A guerra deslocou muitos homens para o fronte, criando uma escassez de trabalhadores qualificados para lidar com o crescente volume de correspondências. E essa correspondência, cartas, pacotes, encomendas, foram se acumulando. De repente, então, era necessário uma força dedicada exclusivamente para organizar, rastrear e entregar as correspondências em tempo hábil, buscando melhorar o moral da tropa. Uma tropa sem moral, você já sabe, só causa problemas. Alguns soldados não recebiam correspondência há mais de 8 meses. Imagine você ficar 8 meses na frente de batalha, sofrendo todo tipo de pressão do inimigo e a falta dos recursos naturais no campo de batalha, e além disso, não receberem notícias de casa. A maior parte da correspondência não podia ser entregue porque os homens haviam sido transferidos para outras unidades, enviados para o hospital ou mortos. Ou então simplesmente não havia pessoal capacitado ou disponível para fazer o trabalho de encaminhar a correspondência para o soldado certo. O moral com isso, como eu disse, estava baixo, e isso afetava tudo: a saúde física, mental e até a capacidade de um soldado de se concentrar durante missões de combate ou situações de alta pressão. Para resolver essa questão, foi então criado um batalhão que gerou muita polêmica, pois ele era formado por mulheres negras, afro-americanas.
E isso fez com que esse batalhão fosse olhado com muita desconfiança e com muito preconceito. As mulheres que integraram este batalhão lutaram de todas as formas, com as armas que elas tinham em mãos, o seu esforço, a sua organização, e resolver um problema crônico, o problema da comunicação ou da correspondência, para que ela chegasse na mão do soldado que estava segurando o fuzil. Para atender e resolver este problema, foi criado então um batalhão especial para trabalhar com as correspondências que estavam acumuladas. Este foi o batalhão número 6888, Batalhão Central de Direção Postal, também conhecido como 6888, formado em resposta a este problema específico. A decisão de criar esse batalhão, o 6888, veio após a criação do Women's Army Corps, WAC, criada em 1942, que abriu oportunidades para mulheres servirem no exército em função não combatente. O governo dos Estados Unidos, então, decidiu usar essa força para ajudar na solução dessa crise postal. E apesar da segregação racial vigente no exército, havia uma pressão de líderes afro-americanos ativistas como Philip Randolph para permitir que mulheres negras também participassem do esforço de guerra. A segregação, que era comum no exército americano naquela época, resultava em unidades formadas exclusivamente por afro-americanos, liderados por oficiais afro-americanos. Então, em 1944, o exército dos Estados Unidos criou o 6888, uma unidade composta por 850 mulheres afro-americanas, todas voluntárias, para resolver o problema de correspondência acumuladas. Elas foram treinadas em logística postal e organização e sistemas de arquivamento. Charity Adams, a primeira oficial afro-americana do Women's Army Corps, foi escolhida para liderar o batalhão. Ela era uma oficial altamente respeitada e determinada a garantir o sucesso da unidade. Todas as mulheres voluntárias passaram por treinamento básico militar e foram preparadas para trabalharem em condições desafiadoras. Antes de sua implantação, enfrentaram discriminação nos Estados Unidos, mas perseveraram para provar seu valor. Foi a única unidade militar feminina totalmente afro-americana enviada ao exterior durante o conflito. Isso diante da segregação racial e, pior, da segregação de gênero, que era uma realidade nas Forças Armadas dos Estados Unidos. As mulheres afro-americanas, em particular, enfrentavam este preconceito, mas mesmo assim se alistaram. A partir daí, a unidade 6888 desempenhou um papel crucial na Segunda Guerra, encarregando-se de desobstruir um acúmulo de 3 anos de correspondência não entregues, cerca de 17 milhões de cartas e encomendas, destinadas a soldados americanos afastados de casa, em todas as frentes, principalmente na Europa. Ser mulher e mulher negra na América dos anos 40, cheia de preconceitos, ecos ainda do século passado e da segregação racial, do escravismo e da guerra civil, não era muito fácil. Mas mesmo assim essas mulheres se voluntariaram para lutar na Segunda Guerra Mundial e defender a bandeira americana. As mulheres do batalhão 6888, ou seja, 6888 era o número do batalhão, no mínimo tiveram coragem de enfrentar tudo isso. Se você imagina quantas pessoas, ao entrar em um navio, temeram pela própria vida para ir para outro continente, enfrentar um inimigo que até então assustava muito, e ao imaginar isso, você começa a perceber a dimensão do que essas mulheres fizeram. Não é o fato de ser mulher, ou de ser negro, ou de ser os dois, que vai diminuir a grandeza do que elas fizeram. Esta é mais uma daquelas histórias da Segunda Guerra Mundial que o pessoal comenta, puxa vida, eu leio tanto e cada vez percebo que novos fatos mostram o tanto do que eu sei sobre a Segunda Guerra Mundial, ou seja, sei muito pouco. Mas eu sempre digo, a história das guerras não é feita por grandes batalhas, mas por pequenos gestos, e a somatória dos pequenos gestos é que dá a vitória e o acontecimento e o feito histórico em uma guerra.
A atuação das mulheres do 6888 prova isso. É mais um grãozinho na construção de uma grande vitória diante das circunstâncias do século XX e da década de 1940. Enfrentando discriminação e as dificuldades de um país dilacerado pela guerra, essas 855 mulheres levaram esperança às frentes de combate, aquecendo o coração do soldado na trincheira. Após o treinamento na Geórgia, a unidade chegou à Grã-Bretanha em fevereiro de 1945, após cruzar as águas perigosas do Oceano Atlântico em meio à ameaça de ataques dos U-Boat alemães. Em poucos dias, elas foram apresentadas a este acúmulo de 3 anos de cartas, cartões postais, pacotes, etc., não entregues. Elas enfrentaram a verdadeira montanha de correspondência com vigor, adotando o lema sem correspondência, moral baixo. Atacaram então as 17 milhões de peças acumuladas, trabalhando 24 horas por dia, sem parar, revezando em cima da montanha de correspondência, em armazéns escuros e úmidos, enquanto ratos corriam sob seus pés e, ocasionalmente, um zumbido de uma V1 ou V2 explodia por perto, sacudindo os prédios até as suas fundações. Após encararem a primeira missão em Birmingham, na Inglaterra, onde conseguiram reduzir armazéns com pilhas de correspondências a cartas finalmente entregues, o batalhão foi novamente realocado para a França, onde continuou sua missão em Rouen e também em Paris. A situação em Rouen era semelhante à de Birmingham, com correspondências armazenadas em depósitos por períodos longos. Aplicaram os mesmos métodos de organização e processamento para lidar rapidamente com o problema, conseguindo limpar o acúmulo. A última missão foi em Paris, onde também entregaram milhares e milhares de cartas e pacotes, enfrentando agora o inimigo. E apesar de que o inimigo já estava bem distante e quase derrotado, ainda enfrentava desafios relacionados à discriminação racial e de gênero. As integrantes do 6888 trabalharam sempre em situações adversas. Clima frio, condições inadequadas nos armazéns, longas jornadas de trabalho com turnos de 12 horas ou mais, 7 dias por semana. E além disso, racismo e sexismo, tanto dentro quanto fora do exército. Apesar disso, a eficiência delas foi notável e completaram missões que pareciam impossíveis. A atuação delas e o desempenho eficiente melhorou significativamente a moral dos soldados, que dependiam de notícias de casa para manterem a chama acesa. Lembrem-se, em 1944 e 45 não existia WhatsApp, e-mail, telefone. Tudo era à base de cartas. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o 6888 foi desmobilizado em 1946, como ocorreu com muitas unidades militares. As mulheres voltaram para os Estados Unidos e enfrentaram um ambiente ainda marcado pela segregação racial e pelo preconceito de sexo, apesar de seu serviço considerado heróico durante o conflito. Não receberam reconhecimento público imediato ou honras significativas por suas contribuições, diferente de outras unidades militares. Muitas das integrantes buscaram retomar suas vidas em um país que não reconhecia plenamente seu valor como veteranas de guerra, sendo que as integrantes do batalhão foram amplamente ignoradas pela sociedade americana. Por anos, o legado do 6888 permaneceu obscuro, até que, no final do século XX, alguns historiadores começaram a dar valor à atuação delas. E em 2009, um monumento foi dedicado ao batalhão no Buffalo Soldier Military Park, no Kansas. Também foi lançado um documentário intitulado The 6888, que destaca a sua história. E em 2022, o Congresso dos Estados Unidos concedeu ao batalhão a Medalha de Ouro do Congresso, a mais alta honraria civil, reconhecendo oficialmente sua importância histórica. As integrantes do 6888 foram pioneiras, não apenas como mulheres, desafiando barreiras e inspirando futuras gerações. E a história delas agora é celebrada também na tela grande, ou na telinha, como um exemplo de resiliência, excelência e patriotismo. É óbvio que uma história como essa, mais cedo ou mais tarde, acabaria nas telas dos cinemas ou dos canais de streaming. O filme foi lançado exatamente no dia 20 de dezembro de 2024, na Netflix, em todo o mundo.
Então agora você pode conhecer melhor a história das integrantes do batalhão 6888. As mulheres que conseguiram acalmar os corações dos soldados com as notícias de casa. Lembrem-se, naquela época não existia Wi-Fi, WhatsApp, internet, telefone sem fio, celular ou qualquer outro meio de comunicação. As notícias, tudo chegava através do correio, em cartas, publicações, livros, jornais, ou até o sabor de casa, em pacotes de bolachas, bolos, etc. O correio era fundamental, por isso o trabalho delas foi tão importante. A Netflix, um canal de streaming, acaba de lançar um filme baseado nessa história inspiradora desta única unidade do Corpo de Exército Feminino, composto por mulheres negras. O filme, intitulado Batalhão 6888, é dirigido por Tyler Perry e acaba de estrear na Netflix. Este filme, The 6888, não é apenas uma oportunidade de compartilhar uma história não contada com o público. É também uma chance de educar o mundo sobre um capítulo pouco conhecido, mas integral, da história americana. E o diretor Tyler Perry disse que o mais importante de tudo é que as pessoas se lembrem de que houve tantos tipos diferentes de indivíduos que contribuíram para a história da América. Na guerra, uma carta tem o mesmo impacto de uma bala. Quando ela chega ao alvo certo, ela provoca um efeito intenso. Uma carta nas mãos de um soldado, tão longe de casa e sem notícia nenhuma, pode ser extremamente motivador. Daí a importância do trabalho do batalhão 6888 durante a Segunda Guerra Mundial, independente da cor ou do sexo de quem fez chegar aquela carta ao soldado na trincheira ou na frente de batalha. A importância é muito grande e não podemos esquecer deste fato, que compõe, como tantas outras coisas, o segredo da vitória na guerra. Attention! Soldiers, I am Captain Charity Adams. Welcome to the Women's Army Corps. We have been ordered to provide hope. The soldiers have not heard from their loved ones, and their loved ones have not heard from them. They did not send us because they thought we could do it. We are here because they are sure we cannot. And we will not fail. Não tenha preconceito, assista, é um filme sim, sobre mulheres na guerra, mas isso não quer dizer que ele seja um filme como muita gente chama de um filme woke, ou um filme engajado. Não, é um filme histórico. A história existe, o trabalho foi importante e a atuação, o desempenho dessas mulheres se faz notar. Como, por exemplo, as nossas enfermeiras, que a gente já falou tanto aqui, e nos vídeos aqui do canal eu abordo ocasionalmente a história de uma ou de outra, como o nosso capitão Altamira, a incrível enfermeira brasileira que lutou a guerra até o fim da sua vida. Confira esse vídeo aqui também no canal. E perceba a importância histórica das mulheres na história da Segunda Guerra Mundial. A vitória veio não apenas com os tiros disparados. Espero que você tenha gostado desse vídeo da história do Batalhão 6888. Se gostou, não esqueça de deixar o like, também fazer o seu comentário ao final e se inscrever no canal Viagem na História se não está inscrito. E eu volto logo com mais histórias. Mas antes disso, participe da promoção da camisa. A gente está terminando o ano e em fevereiro será o sorteio de um pacote de viagens que a gente faz todos os anos, para quem comprou a camisa e ganhou o cupom. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí,
Não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.